E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário, lembre-se, você é amado, você é escolhido e você nasceu para a glória de Deus. E aí, geração, vamos? Hoje a nossa conversa sobre uma pessoa bem desenvolvida vai ser no tópico generosidade. Uma pessoa bem desenvolvida, ela tem generosidade. Ela flui com outras pessoas com generosidade. A palavra de Deus diz que o generoso prosperará. A mesma palavra diz também que é melhor dar do que receber. E eu gosto muito, galera, dessa frase. Um rei e uma rainha sempre estão dispostos a oferecer algo para alguém. Eu vou contar uma história sobre um desafio que o Abba me fez para mim evoluir na minha generosidade. E eu acredito que vai gerar luz para você, vai gerar motivação para você também entrar nesse nível de generosidade. Lembrando que Deus, ele não obriga você a nada. Ele apenas se relaciona e dentro desse relacionamento você vai evoluindo e desenvolvendo você como um ser humano, tá ok? No começo da pandemia, a pandemia começou ali no mês 2 ou mês 3, né? Do 2020, se eu não me engano. E aí nós viemos para casa, muitos trabalhos home office, outras pessoas com muito cuidado continuando a trabalhar, enfim, você já sabe. E aí eu sempre gostei de ouvir pregadores no YouTube, né? Os dias que não tinha culto na minha casa, eu gostava de ouvir pregadores relevantes para gerar vida em mim também. E eu gosto muito do Luciano Subirá. Eu acho que você que me acompanha, você que é cristão há muito tempo, conhece esse pastor. Ele é um pastor bem relevante no Brasil e ele gera muito testemunho incrível. Então, eu estava ouvindo um dia uma ministração no meu quarto. Era numa quarta-feira. Eu estava ouvindo esse pastor e o título da pregação era bem assim, ó: Até que nada mais importe. E ele estava falando um pouco sobre entrega total. E aí, as melhores experiências que eu tive com Deus sempre foi na minha casa, não foi na igreja, não foi na rua, não foi em outros lugares, sempre foi em casa. Então, por isso que eu sempre oriento e sempre motivo as pessoas a fazerem da sua casa a sua igreja, fazerem da sua casa o seu altar, pois o seu relacionamento com Deus não precisa estar num lugar específico, mas você precisa se tornar esse lugar, sabe? E aí, nesse dia, na quarta-feira, eu estava ouvindo essa pregação e o tema era sobre entrega. E aí o Espírito Santo invadiu o quarto e aí a presença aumentou. E lembrando que ele não obrigou ninguém a nada, sabe? Deus, ele não obriga ninguém a nada. Guarda isso no teu coração. Deus não é mau. E aí veio uma palavra no meu coração. Lucas, você tem coragem de dar a sua moto? E era o único bem de transporte que eu tinha, né? Eu já era casado há muitos anos e eu só tinha a moto. E aí eu senti a presença e falei, uau. Só que para quem me conhece sabe que Deus, ele tá trabalhando em mim muito sobre entrega há muito tempo, né? Ele já me pediu futebol, ele já me pediu várias coisas para que eu evolua no relacionamento com Deus, para que eu seja uma pessoa bem desenvolvida, para não ser apegado em bens materiais e etc. E isso é uma característica de Jesus, porque Jesus era Deus e ele não usurpou ser igual a Deus, mas veio, morreu na cruz por mim e por você, por algo futuro, algo melhor, uma alegria eterna. Então Deus trabalha muito nessa perspectiva de aonde está o seu coração, entrega para mim, confia em mim, que aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu desejo para você que você encontre esse relacionamento com Deus e você evolua na sua generosidade. Aí nesse dia ele me desafiou, ele disse assim,
você tem coragem de dar sua moto, lembrando também que ele não me prometeu nada, ele apenas no relacionamento ele me desafiou. E como para mim eu evolui tanto naquela perspectiva de entregar o futebol, sabe? A moto para mim não tinha o mesmo valor que o futebol tinha para mim há muitos anos atrás. E aí eu conversei com a minha esposa, né? Porque a minha moto é dela também. Aí passou uma semana desse convite e eu falei com o meu pastor, né? Na época meu pastor era vivo, hoje ele já voltou pro céu. Falei, pastor, tava em casa escutando uma pregação e eu fui desafiado por Deus para dar minha moto. E eu aceitei esse desafio. E eu tô falando pro senhor porque eu vou trazer a chave, o documento e a moto e deixar aí na igreja pra gente vender ela, pra gente ser generoso, né? Eu acredito que é melhor dar do que receber. Eu acredito que o generoso prosperará. Eu acredito que tudo isso é sementes poderosas para você viver algo incrível. E você precisa ter coragem, você precisa se jogar nesses princípios que já está na Bíblia, sabe? Se você é cristão e não vive ainda algumas coisas que está na palavra, é porque você não cumpre alguns princípios. Você não confia naquele que escreveu a palavra das palavras. Fica aí uma injeção de coragem. Acredita no que está escrito e se joga. Vai fazer aquilo que já está estabelecido, porque Deus é real. E aí, meu pastor tão humano, porque tem muitos lugares que falam assim, não, me dá a moto, me dá a sua casa também. Não, ele falou assim, será, Lucas? Então ora mais uma semana e depois disso você fala comigo. Olha isso, que humano. E aí eu voltei pra casa, falei, ó, Bia, vamos orar mais uma semana. E aí, o mesmo sentimento. Aí teve um dia que eu tava saindo do banho e a Bianca tava na empresa dela trabalhando. Aí eu abri a porta e falei, e aí, Bia? É de Deus, né? Daí ela falou bem assim, eu acredito, vamos entregar. E aí, na terça-feira que tinha o culto de oração, eu já fui com a moto, já fui com o documento, com o capacete. Falei, ó, pastor, foi o Aba mesmo e a gente está entregando a nossa moto de generosidade aí para nossa casa. A nossa igreja estava construindo o barracão lá atrás, então foi algo positivo também para nossa casa. E eu tô falando isso não é para nossa, não, faz muitos anos já. É apenas para gerar testemunho na sua vida que Deus é real. Quando Ele te convida a fazer algo, é porque Ele já tem coisas melhores na frente. E passou 1 ano e meio mais ou menos, aí eu tive a oportunidade de comprar o meu carro. E eu comprei esse meu carro 10 mil reais mais barato do que ele é. Eu tô pagando ele parcelado e sem juros. Olha isso. E aí você pergunta, por que, Lucas? O que você acha? Quando você tem um coração generoso, Deus honra. Quando você aceita o convite dele para ser generoso, ele é 10 vezes mais generoso para você. Deus, ele fala que ele é o dono do ouro e da prata. E quando ele te convida para entregar algo, quando ele te convida para ser fiel, para ser generoso, é porque ele tem o melhor para você. Você consegue ser melhor do que Deus? Eu consigo. Tem alguma pessoa que consegue ser mais incrível do que Deus? Não. Então, se ele se relaciona com você, coragem, porque ele é pai e o pai sempre quer dar o melhor para os seus filhos. Essa é a palavra de hoje. Seja generoso, seja generosa. O mundo é muito egoísta. Ninguém quer dar nada para ninguém, ninguém quer abençoar ninguém. Todo mundo quer pensar só no seu umbigo. Então, se você for na contramão do mundo e ser generoso, meu Deus, as pessoas não vão entender e as pessoas vão falar, realmente, Deus é na vida dessa pessoa. Então hoje a dica do dia, hoje a semente da sua semana é, seja generoso, seja generosa. Deus te abençoe, uma ótima semana, vai pra cima, os seus sonhos são realidade. E eu quero te indicar um livro, O Reino Inabalável do Theo, um livro muito poderoso. Leia, porque o livro te leva para o próximo nível. E aí, geração? Vamos